coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, não só de estarmos aqui, mas de podermos mais um dia clamarmos. Para quem chegou até aqui, Senhor, já cumpriu, está entregando ao Senhor, em termos, meu Pai, dos nossos dias, o dízimo desse propósito. São 5 dias, de 7 semanas, mais um dia, que totalizam 50 dias. E o começo, meu Deus, é a menor parte. E a Tua palavra diz que se as primícias forem santas, toda a massa também o é. Eis-nos aqui hoje, te entregando o 5º dia, pela 5ª vez essa semana, apresentando ao Senhor a nossa vida, mais uma vez, meu Deus, para que o Senhor se agrade de nós. Senhor, nós temos os mesmos assuntos com o Senhor, e nós queremos saber o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor nos dirige, para qual direção, de que maneira, de que forma o Senhor está trabalhando, de que forma, meu Deus, o Senhor está nos conduzindo, para onde, com quem, se sozinhos, se acompanhados por quem, de que maneira o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Eu peço, meu Deus, fala conosco, deixa claro a Tua vontade, para que nós a persigamos, para que venhamos, meu Deus, perseguir a Tua vontade, para que venhamos fazer aquilo que o Senhor aprova, aquilo que o Senhor se agrada, que não seja a nossa vontade, mas que venhamos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. Que o Senhor nos ajude em tudo, que o Senhor receba essa oferta, que o Senhor receba, meu Deus, esse tempo que nós dedicamos ao Senhor para crescermos, para prosperarmos, para progredirmos, que a Tua palavra desperte em nós áreas que estão adormecidas, principalmente se não foi despertado ainda o gigante chamado fé, para que por intermédio dela, Senhor, da nossa fé, venhamos atingir coisas, venhamos tocar pessoas, venhamos viver libertações, venhamos receber do Senhor condições que ainda não tínhamos, para fazer também, meu Deus, o que ainda não tínhamos feito. Nos ajuda. Eu consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui para Te buscar, para Te ouvir, para Te adorar, meu Deus, e para fazer a Tua vontade, para aprender no Teu templo, como disse o Teu servo Davi, que era o que ele queria todos os dias da vida dele, estar no Teu templo e aprender, meu Deus, a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, que então o Senhor nos ensine, nos conduza e nos abençoe grandemente. Muito obrigado por tudo, mais uma vez eu Te agradeço, consagro a vida de cada pessoa que está aqui, consagro esse templo, consagro esse tempo em que nós dedicamos o Senhor e ao Senhor, e peço a Tua unção, peço resposta, meu Deus, para o nosso clamor, por cada projeto de conquista para esse ano de 2022, declaro a bênção do Senhor sobre o Teu povo e tomo posse já de respostas, de milagres e de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Eu quero ler essa passagem aqui. Eu penso que a gente, uma vez a cada período, a gente deveria ler, porque é uma palavra, quando você quiser, o pessoal que gosta, né, de postar coisas nas redes sociais, de recitar palavras, né? Essa é uma passagem aqui que você, sem falar muita coisa, você evangeliza, você toca pessoas, você chama atenção, você faz as pessoas refletirem, que é essa passagem de Eclesiastes 12. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude.
honre-o. Diga, honre-o. Enquanto você é jovem. Eu continuo. E aqui esse jovem não pensa naquele jovem, aquele jovem ainda que tem apenas os números 1 ou 2 à frente do segundo número da idade. O jovem de 17, de 18, de 19, de 20, 20 e poucos, até 30 anos. Não. Aqui nós vamos lendo e você vai vendo de que jovem ele está falando. E é o jovem que está na linha abaixo desses que ele vai citar. Que antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Apesar, hoje ainda eu conversava com alguém que falava, né, o Brasil, entre todos os países do mundo, é o país onde as pessoas, com pouco, com quase nada, são felizes. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Se você pensou assim, ó, e ainda fez desse jeito assim, não, então tem alguma coisa errada com você. Porque aqui no Brasil você vai em favela, você vai em comunidades que nem favelas ainda são, né? Porque tem favelas e tem gente morando em lugares que ainda não é uma favela, ou como você preferir, uma comunidade, enfim. Que as pessoas ali se juntam, né? Compram ali a sua carne de segunda, pegam alguma coisa, muitas vezes até pagam caro, né, na sua cerveja, na sua bebida, põe a música da preferência, você passa ali, dependendo do dia, você vai ver aquele povo ali se alegrando, tendo um prazer, você vê a pessoa às vezes no hobby dela, né? Você vê a pessoa ali dando um jeito, criando um meio de fazer, lutando, né? Muitos, às vezes, ocupando lugares que ninguém ocupou, que apesar de ter dono, mas ninguém usa, outros fazendo de tudo para construir uma vida, né? Gente que muitas vezes aí, agora há pouco ainda atravessando a rua, a gente via, né? Olha, tem um surto violento aí dessa gripe nova, né? Ou a velha gripe mais forte, né? Não sei qual que seria o mais certo. É a terceira ou quarta onda de Covid e assim vai indo, né? De tantas que ainda virão. E as pessoas vivendo. Imagina, vamos imaginar, gente, que não tivesse restrição. Imagina onde muita gente estaria. Alguns estão dizendo assim, estariam mortos. Restrição não nos impediu de... Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. É ou não é verdade? Restrição, fecha tudo, máscara, tal. Está a prova aí, ó. Essa nova onda. Não tem jeito, tem coisa que, aos poucos, até as autoridades mais relutantes estão reconhecendo. Tem coisa que veio para ficar. Então não adianta apenas essas atitudes imediatas, drásticas e rígidas, achando que vai resolver o problema. Não, é um problema a longo prazo. Então, um problema, como se diz, a cura não pode ser pior que a doença. Você já deve ter ouvido esse ditado. É ou não é? A cura não pode ser pior que a doença. E durante algumas partes dessa pandemia foram. Então, o prazer que está dizendo aqui, quando você não tem mais prazer, é quando não tem prazer, a vida não tem mais alegria, não tem mais força, não tem mais saúde, não tem mais nada. Sabe aquela vida que ela é pesada demais? Você não tem ninguém com você, apesar de ter convivido com muitas pessoas.
tua família, todos estão longe, afastados, teu corpo não sustenta o teu peso, tuas pernas não sustentam o teu corpo, você não consegue ver direito, não consegue falar direito, não consegue ouvir direito, não tem ali a pessoa que você mais investiu ao longo da vida não está do seu lado. Isso é tempos difíceis e cheguem anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembrem-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Quem mora perto aqui? Quem mora onde é corredor de ônibus aqui, gente? Alguém mora aqui em avenida, rua que é corredor de ônibus, que passa ônibus? Ninguém mora aqui? Levanta a mão. Eu que já morei na Celso Garcia, né? Pessoal que já morou na Celso Garcia sabe que quem mora onde tem corredor de ônibus, a noite inteira você ouve ônibus passando. Aquele barulhão do ônibus, né? Aquele motor pesado. Às vezes passa naqueles buracos, principalmente na época da chuva, né? Que abre mais buracos. Então você ouve o barulho da suspensão do ônibus. Quando você lê esse versículo aqui, fala a verdade, a gente passa a agradecer até pelo barulho da madrugada do ônibus. Você prestou atenção no que está escrito aqui? Quando seus ouvidos estiverem cansados e você já não conseguir mais ouvir o barulho daqueles que trabalham nas ruas. E alguém que trabalha nas ruas é um motorista. É ou não é verdade? Motorista trabalha nas ruas. Então, eu lembro, né, principalmente quando eu cheguei em São Paulo, que era atípico aquilo, né, ônibus passando de madrugada, lá passa ônibus de madrugada, depois de determinado horário, a cada 1 hora passa ali ônibus, e tinha um buraco ali na frente que toda vez que passava, a estrutura do imóvel dava uma trepidada, né? Eu lendo esse versículo aqui, eu disse, olha, a gente tem que agradecer às vezes, até por aquele dia que o teu sono, né? Você está naquele soninho mais leve, que passa o ônibus em frente, você ouve o barulho e, o ônibus de novo. Porque chega uma época, chega um tempo que você já não ouve mais isso. Você já pensou que é a pessoa ter saudade de ouvir o barulho do ônibus na rua? Hã? Aqui ninguém vive assim, né? Alguém já está nessa época ou não? Graças a Deus, ninguém. E sabe o que o Salomão está falando aqui? Lembre-se de Deus antes de chegar esse tempo. Porque o que ele está falando aqui não é algo do justo ou do ímpio, é algo que acontece com o ser humano. Depois de um tempo, isso aqui é o fim do ser humano. Quando as suas pernas tremerem já, que não foi igual hoje, que você tem aquela firmeza. Se tiver que dar um pulo, dá. Se tiver que dar uma carreira até determinado lugar, dá. Quantos que já tem o vozinho, a vozinha, né, que para andar já está mais lento, né? Você percebe, às vezes você olha para o joelho, você percebe que não é aquela mesma firmeza. Está escrito aqui. Quando suas pernas tremerem. Lembre-se dele antes. Pulei aqui. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Nesse caso, essa é a fase que eu estou. Aqui tem um passarinho perto. Eu já falei no pessoal do culto das 7. Quem já veio às 7 já ouviu esses passarinhos aqui. Dá um determinado horário, você ouve lá, principalmente o famoso Bem TV. Todo dia
eu escuto bem-te-vi. Todo mundo sabe o que é bem-te-vi aqui, gente? Ou não? Porque às vezes eu estou falando uma outra língua, né? Tem gente que, metropolitano, o que é isso? Bem-te-vi, tá me elogiando, tal? Não, é um passarinho. Nem todo dia eu acordo com o bem-te-vi, mas todo dia eu escuto ele cantando em algum horário. Tem uma época que chega a vida da gente que você não ouve mais isso. Não ouve de tanto que o teu ouvido já ouviu coisas, está cansado, não está mais ouvindo tudo. Se você não ouve o canto dos pássaros de dia, se você não ouve o som dos trabalhadores da rua à noite, quer dizer então que vai ser difícil você conseguir ouvir o som e o barulho da palavra, da mensagem sendo pregada para você. Por isso que ele está aconselhando, lembre-se de Deus, lembre-se do seu Criador, honre o Senhor antes disso acontecer. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem. Antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre, não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Me pegando, eu não vou nem explicar as partes que falam, né, da velhice, que fala já de uma energia bem reduzida, que fala, né, da pessoa que percebe que ela está mais perto do fim do que do início. Mas essa parte que fala, lembre-se do Senhor, lembre-se do seu Criador, antes que o vaso se parta, junto ao poço, e antes que a roldana, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roldana se parta junto ao poço. Você sabe o que significa isso? Nessa época as pessoas iam, quando muito, uma vez por dia, buscar água. Não saía água da torneira. Existiam poços, e às vezes numa cidade tinha um único poço. Então imagina o tempo que a pessoa gastava entre sair de casa, carregar os cântaros que fossem possíveis, né? Geralmente se fazia isso com animal, como um camelo, levar ali o quanto que ele pudesse levar para a pessoa, né, encher aqueles cântaros. Então chegava ali no poço, primeiro carregava, né, o animal de carga, ou mesmo a gente vê histórias como a de Rebeca, que as mulheres inclusive levavam esses cântaros nas costas, né? Andavam quilômetros com esses cântaros para enchê-los de água, que era a água que iria abastecer toda a família. A água que eles beberiam, tomariam, usariam para comida, usariam para lavar, né, o corpo, lavar os pés, as mãos, lavar, fazer as purificações todas, porque não tinha esse negócio de água encanada, água que sai, que assim, ó, ligou, saiu.
Então imagina a pessoa que tinha aquela oportunidade, colocou o cântaro, foi até o poço, chegando no poço, o cântaro se despedaça. Ou coloca ali o seu balde naquela corda para descer no poço e tira a água, e aquela roldana se parta. A Bíblia está dizendo, no caso Salomão disse, lembre-se do Senhor antes, diga antes. Nesse ponto quer dizer, não lembra do Senhor quando você já perdeu tudo, quando você contava com algo e aquilo não aconteceu. Quando você fez planos e os seus planos se frustraram. Quando você estava tocando a tua vida do teu jeito, como sempre, mais uma atitude, mais um passo, mais uma caminhada, mais um dia sem Deus. E aí, então, você tem aquela frustração terrível. Ai, meu Deus, estou sem água. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, agora caiu o balde, não tem como nem puxar água. Lembre-se, invoque, clame, busque antes. Quantas pessoas estão aqui esse ano? Já por não terem cumprido essa direção clara da palavra. E quantas estão agora correndo atrás do prejuízo? O que eu quero dizer para você? Você não precisa chegar nessa altura que nós estamos falando aqui, com tantos exemplos de velhice, de fadiga, de cansaço, o cansaço mental, o cansaço físico, o fim da vida, aquela fase que agora você depende das pessoas para fazer o básico. Eu já acompanhei gente que era um cão. Um cão para o cônjuge, um cão para a família, um cão para as pessoas. E vivia sua vida como se nunca fosse passar por algo desse tipo. Ficar sem ver, ficar sem ouvir, ficar sem andar, ficar sem autonomia. E aí começou a viver tudo isso. Aí se lembrou de Deus. Aí ficou sensível para Deus. A gente não precisa fazer como o ladrão da cruz, que no 45 minutos do segundo tempo, antes de bater o pênalti, ai Senhor, se lembra de mim no paraíso? Diga, nós não. Nós não. Porque você não está ouvindo o evangelho na cadeia depois de ter sido condenado por um crime e saber que você vai passar lá agora 5, 10 anos recluso. Você está ouvindo a palavra em liberdade. Você tem condições de pensar, de decidir, de investir em Deus, de pagar o preço. Eu vou buscar a Deus. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não vou mais deixar Deus para depois. Eu não vou colocar Deus no canto e caso eu precise, eu busco Ele. Caso eu precise, eu invoco o nome dEle. Não. Eu sou jovem. Dentro dessa palavra eu sou jovem. Quem mais aqui é jovem? Eu acho que aqui só tem jovem. Eu, graças a Deus, obrigado, Senhor. Como eu disse para você, eu consigo ouvir ainda. De vez aqui não é igual na Celso Garcia, mas eu consigo ouvir o barulho do ônibus na madrugada que passa aqui, que é bem menos do que lá. Bem menos. Eu consigo ouvir o Bem-te-vi cantando de manhãzinha. Eu tenho a perna firme. Consigo andar, subir escada, precisar
e daqui num determinado lugar longe andando eu vou. Eu olho e vejo, enxergo bem, e sou extremamente grato por essa palavra, por ouvi-la, não hoje, já estou ouvindo a palavra há anos, e graças a Deus não vou esperar chegar num ponto desse, para ir me lembrar do Senhor. Tem gente que vai dizer, não, mas eu não, olha, eu estou aqui. Talvez alguns estão aqui antes da perna tremer, do ouvido ficar cansado para não ouvir o passarinho cantando, nem o barulho do ônibus na rua. Tem gente que está aqui antes, né, do olho cansar e não ver as coisas com nitidez, mas não está aqui antes da roldana se partir e do vaso se despedaçar. Tem gente que está aqui hoje só porque a roldana se partiu. E está faltando alguma coisa. Porque o vaso despedaçou. E agora? Você vai perguntar, mas não está certo? Não, é melhor você buscar Deus. É ou não é? Melhor você buscar Deus do que ir na casa do oleiro pedir um vaso para ele emprestado. Melhor você buscar Deus do que você ir lá no ferramenteiro para ele te consertar a corda da roldana. Mas não é para ser assim. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus não pode ser o tempo que, o último tempo, o tempo restante. Olha a palavra que rege, né? Profeticamente, apostolicamente, a palavra que rege o nosso ano espiritual. Contudo, Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias que ia para a mesa do rei, com o vinho que ia para a mesa do rei. Quer dizer, não foi a sobra para Deus. Senhor, eu vou comer, eu sei que isso aqui é consagrado, é contaminado, mas depois eu oro. Não. Não tem nada que nós já sabemos, não tem nada que nós já recebemos e sabemos o que fazer que Deus está esperando menos do que a gente sabe. Você está entendendo? Deus espera de você o que você sabe que Ele espera, o que você sabe que pode dar. Deus não espera de nenhum de nós o que está sobrando. Deus não quer ser o último a ser consultado, nem uma das pessoas a serem consultadas. Deus quer ser o primeiro. Não é porque Ele quer, porque Ele tem esse desejo. Deus é assim. E o Salomão disse, se lembra dele antes. Se lembra de Deus antes. Porque o que ele fala no final não é algo que nós temos controle. Do que ele fala no final? Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Só velho que morre? Hã? Quando você vai no cemitério, quando você vai ao cemitério, só tem gente ali de mais de 70 anos? Não. Eu não posso garantir que amanhã eu vou estar aqui fazendo culto, nesse mesmo horário. Eu não posso garantir, amanhã eu vou estar aqui amanhã. Como a bispa fala, se o Senhor não voltar, ou se Ele não me levar amanhã, estarei aqui às 19h30. Mas eu posso voltar, meu corpo pode voltar para o pó e o espírito para Deus. Então olha que tolice, que vida insensata eu conhecer a palavra e não buscar Deus porque não tem motivo. E eu não posso deixar para buscar a Deus porque eu tenho motivo. Eu estou com uma dor, então deixa eu buscar Deus. Minha vida financeira apertou, não estou conseguindo pagar as contas, então vou buscar Deus. Você não pode estar nesse projeto, nesse propósito por isso. Eu estou vindo à igreja porque eu tenho uma situação para resolver.
Eu estou vindo à igreja porque eu tenho algo para tratar. Eu estou vindo à igreja porque tem algo que eu preciso tirar da minha vida. Tudo bem, mas você não pode estar aqui por causa disso. Você pode pedir, deve pedir para Deus ajuda para todas as áreas da sua vida. Pedir ajuda, pedir direção, pedir conselho, pedir para Deus te conduzir em tudo. Aliás, Ele inclusive espera que você faça isso em tudo. Peça para Ele: Senhor, me ajuda, me acompanha, vai comigo. Senhor, não me deixa ser enganado. Senhor, me revela o que está em oculto aqui, que eu estou incomodado, eu não sei o que ainda, mas o Senhor sabe. E o Senhor revela aos teus, como o Senhor revelou ao Abraão, que ia acabar Sodoma e Gomorra. O Senhor não deixou ele ali, que tinha um parente naquela cidade, o Senhor não deixou ele sem saber. Eu estou incomodado nesse lugar, nesse negócio, no meio dessa situação. Fala comigo, me revela o que está em oculto, os mistérios do Senhor, que o Senhor revela aos que o temem. Você tem que fazer isso. Ter este estilo de vida. Mas não pode fazer, não pode estar perto de Deus só por causa disso. Não pode estar próximo de Deus só por causa disso. Não pode estar vivendo algo agora relacionado a Deus, estando na igreja, adorando, buscando por causa disso. Não, não. Esse propósito tem que ser para nós muito mais, e pega isso para você. Esse propósito tem que ser muito maior do que tudo que está escrito nesse papel. Está entendendo? Esse propósito ele tem que ir muito além. E não é ir no sentido de, em algum momento vai acontecer tal coisa que é maior do que está escrito nesse papel. Não. Esse propósito tem que ir, ele tem que estar indo, representando na sua vida coisas, situações, ações, comportamentos, um estilo de vida que te leva para uma única direção. Porque, como disse Jesus, apenas uma coisa importa: ele tem que ser muito maior e ir além daquilo que está escrito neste impresso. Muito maior. Não se trata apenas de coisas sendo concretizadas. Apesar disso acontecer numa quantidade muito grande, mas tem que ser muito maior. Você tem que ter entrado uma pessoa no dia 23, que foi domingo passado, e sair desse propósito, depois de 50 dias, que é o prazo desse propósito. Ele tem exatos 50 dias. Você tem que concluir esse propósito muito melhor do que você entrou. Você tem que estar e ser uma pessoa melhor do que você entrou. E você só vai ser uma pessoa melhor e vai estar melhor em todas as áreas da sua vida se você definitivamente se lembrar de Deus em tudo. Antes de virem as mazelas, antes de perder a autonomia, e não é só a autonomia do corpo, na idade, na destreza, mas a autonomia em situações. Quantos aqui que só aparecem na igreja, só aparecem e buscam a Deus e ficam espirituais quando perdem o controle de alguém ou de alguma coisa? Perdi o controle da minha família, perdi o controle do meu filho, perdi o controle do meu casamento, estou vivendo a mesma história que eu vivi há tantos anos, perdi o controle da minha conta bancária, perdi o controle da minha vida profissional. Então agora, Senhor, agora me abraça. Não há prioridade. Deus não é a prioridade. Quando Deus não é a prioridade, a tua prioridade ela já foi sabotada. Você ouviu isso? Quando Deus não é a sua prioridade de vida, a sua prioridade ela foi sabotada, quer dizer, ela não é prioridade. Sua vida está bagunçada. Porque nada tem o poder que Deus tem de sustentar. Quando é Deus quem é o primeiro, não é à toa que a palavra diz, se as primícias são santas, toda a massa
também o é. Quer dizer, se as primícias são santas, se as primícias elas foram para o lugar certo, para a direção certa, tiveram a postura certa, o resto vai ser abençoado. Então, Deus, o lugar de Deus, a atitude de Deus, a parte de Deus tem que estar com Deus. No meu tempo, nas minhas palavras ditas, verbalizadas, nos meus passos, nas minhas ações, na minha busca. A primeira palavra que você fala no dia tem que ser para Deus. Que é a última também. Sabia? O teu primeiro pensamento tem que ser em Deus. Tem gente, esses dias uma pessoa falou assim comigo, falou na frente, né, da mulher para, como se diz ali, né, ganhar uns pontos para crescer na média, né? A pessoa falou assim, veja você, falou para mim, veja você, né, falou na frente da mulher, veja você, que homem que eu sou, se acredita que a minha mulher é a primeira coisa, a primeira pessoa que eu penso logo que eu acordo? E é a última coisa antes de dormir que eu penso? Aí ele falou assim, fala para mim se eu não sou um exemplo de homem. Eu falei, para quem você é um exemplo? Eu não sou um exemplo de homem? Eu falei, para a sua mulher, se a sua vida pudesse ser definida por ela, talvez. Ele disse, mas não tem que ser assim? Eu falei, não. E ele disse, eu tenho que pensar em quem? Nos meus filhos? Tem gente que acorda e dorme pensando em dinheiro, tem gente que acorda pensando em porcaria. Eu falei, tem gente que acorda e dorme pensando em Deus. Eu falei, então você não está nesse nível que você está achando, não. Eu falei, inclusive, você dorme e acorda pensando na sua mulher e você está aqui por quê agora, na minha frente, você e ela? Estavam os dois por conta de problemas em que área você acha? Financeira? Casamento. Ou seja, pensar um no outro, se relacionar um com o outro, não é o suficiente. Mas colocar Deus acima desse relacionamento e dar a Deus a honra, se lembrar de Deus da forma certa, vai ser solução, equilíbrio, bênção e mudança no relacionamento deles e na vida deles. Na ordem certa vai ser mudança na vida deles e no relacionamento deles. Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus tem que acompanhar o processo durante. E Deus tem que concluir as coisas com você. E eu quero que você, antes de eu terminar essa palavra, se lembre dos 2 conselhos que o Salomão repetiu nesse capítulo quase que inteiro. Lembre-se de Deus antes de todas essas coisas que eu disse, que eu li aqui, que eu te dei exemplos acontecerem. Amém? Não lembra depois. Vai ser pior. Se você tiver que dizer, mas se eu lembrar, vale. Mas se você lembrar antes, é muito melhor. Tem gente que está aqui hoje e eu vou repetir a frase do Daniel. Os sábios entenderão, os sábios estão entendendo. Tem gente que sabe aqui que perdeu o time da vida. Perdeu o tempo de tomar decisões e atitudes ali que seriam perfeitas. Mas graças a Deus ainda há tempo. Algumas perdas a mais, algum tempo a menos, alguns controles que nunca mais voltarão para as mãos da pessoa, algumas autonomias que ela não tem, mas ainda há tempo. Mas tem muita coisa que a gente pode estar no tempo certo, que é lembrar de Deus e lembrar antes do pior nos acometer. Lembrar antes de termos perdas, dores e situações devastadoras. Amém?
Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. Coloca cada parte da sua vida. Fala, eu quero que você fale. Quando você vier em qualquer culto aqui, já coloca uma coisa na sua cabeça e se quiser ser perfeito, deixa descer para o coração. Você vai falar com Deus. Eu não disse que você vai pensar em Deus, eu disse que você vai falar com Deus. Não venha para a igreja para passar pela igreja, venha para a igreja para fazer o que deve ser feito. E na hora da oração, você quer materialização, você quer vitória, você quer conquista, você quer milagre, você precisa aprender a falar com Deus. A clamar a Ele, apresentar a Ele as tuas firmes razões. A verbalizar coisas. Aí você vai dizer assim, mas tem que falar? Tem. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Apresentai a tua demanda, a vossa firme razão. Entremos em juízo juntamente. Porque o que te trouxe aqui? A palavra de Deus. Se ele não tivesse falado, não teria sido registrada. Então não seja mais aquela pessoa, talvez, que veio de uma igreja, daquelas igrejas que as pessoas não falam, nem sussurram, só oram em pensamento. Talvez você vai e fala assim, eu não sei orar, então não fica aí perdendo tempo, aprenda. Pega o que você está ouvindo do altar, coloca as suas palavras, fala com Deus, ora em nome de Jesus. Não seja tímido, porque não há lugar no céu para os tímidos. Não há lugar no céu para os tímidos. E para os tímidos não tem vitória, não tem vida abundante nessa terra também. Fala com Deus agora. Se você não consegue falar, peça para Ele, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a orar, porque eu não sei orar. Me ajuda aqui agora, aqui e agora, me destravar, porque eu não estou conseguindo falar. Está me dando sono, está me dando, meu Deus, agora um desânimo. Minha mente bloqueou, eu não consigo falar uma palavra. Não me vem uma palavra na mente, porque não é para vir da mente. É para você falar o que você crê. É o que está no teu coração. É o que está aí, muitas vezes, te pesando. Que está aí até engasgado. Que às vezes você se pergunta, por que assim na minha vida? E não faz perguntas para Deus, não. Perguntas você faz para você. Por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu estou assim? Para Deus você pede. Senhor, me ajuda. Senhor, muda. Senhor, materializa. Senhor, concretiza. Senhor, coloca nas minhas mãos. Senhor, faz por mim. Senhor, me abençoa. Senhor, eu peço agora, toca cada coração aqui em nome de Jesus. Toca cada coração, Senhor. Aqueles que chegam aqui carregados, pesados, amargurados. Aqueles, meu Deus, que chegaram aqui hoje, já fora do tempo. Aqueles que não se lembraram do Senhor antes do vaso despedaçar diante do poço, antes da roldana se partir, meu Deus. Aqueles que chegam aqui arrebentados, tristes, amargurados, pesados de alma. Toca, Senhor, quebranta, purifica esse coração em nome de Jesus. Purifica esse coração em nome de Jesus. Para que a amargura não bloqueie a fé dessa pessoa, para que a tristeza, meu Deus, não mine o ânimo dela de orar, para que a incredulidade não continue mantendo ela, meu Pai, no mesmo lugar que a vida dela se encontrava até algumas horas atrás. Toque esse coração, Senhor. E eu oro para que o Senhor levante cada um aqui no Espírito. Levanta cada um no Espírito, Senhor, porque o chamado que o Senhor tem para nós é de pelo menos vivermos uma unção de 10 vezes mais,
E eu não aceito, meu Deus, que quem entrou nesse propósito e tem dado a cada dia ao Senhor uma prova de fé, que tem tido uma atitude de fé, que tem orado pela fé, que tem pedido por fé, que tem buscado por fé, eu não aceito que fique da mesma forma. Mas eu peço, meu Senhor, ajuda cada um. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um. Ajuda cada um que está caído, perdido, se levantar. Mostra o caminho. Dá, meu Deus, a essa pessoa a direção que ela ainda não tem, para que ela faça o que o Senhor espera dela, para que ela dê ao Senhor o que o Senhor, meu Deus, tem determinado que ela dê, e que assim ela veja também, meu Deus, a Tua glória na vida dela, em nome de Jesus. Apresente ao Senhor os seus projetos. E eu quero que você fale com Deus. Fale com Deus agora. Pegue esse propósito na sua mão. Se ele não está preenchido, você vai fazer isso hoje, porque você vai fazer esse propósito direito. Se você entrou, você vai se submeter a cada direção que vier do altar. Não adianta você fazer do teu jeito e querer que aquilo que você tem ouvido, os testemunhos que Deus faz na vida das pessoas que obedecem, acontece. Deus não vai fazer do seu jeito, Deus vai fazer o jeito que Ele tem feito. Então ora a Deus, pega e apresenta: Senhor, eis-me aqui. Aqui estão, meu Deus, cada um dos meus projetos. Aqui estão, meu Pai, os meus sonhos. Aqui estão, meu Deus, os desejos que eu creio que o Senhor pode fazer, realizar na minha vida. Aquilo, meu Pai, que está longe e que o Senhor pode trazer para junto. Aquilo, meu Pai, que o Senhor pode transformar em algo concreto, visível, palpável, e que eu creio, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, meu Deus, na vitória do Teu povo diante de cada situação. Eu creio no livramento, meu Deus, na vida do Teu povo. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que levanta, que sustenta, como Eliaquim. Eu creio que o Senhor é o Deus que sara. Eu creio, meu Pai, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, tanto ele quanto toda a sua casa serão salvos. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que cada projeto que está sendo apresentado, cada oração que está sendo feita pelo Teu povo, por cada um que está aqui, meu Deus, e não aceita mais essa vida, porque sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor pode, que o Senhor tem poder para fazer, para realizar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, opera, meu Pai, opera na nossa vida milagres, realiza curas, tira, meu Deus, a vergonha, tira a amargura, tira, meu Deus, essa humilhação, tira essa marca da vida dessa pessoa, seja ela qual for, da doença, da enfermidade, seja, meu Deus, essa marca, meu Pai, que já abalou, afetou o caráter dela, tira, meu Deus, essa marca da família dela, e que o Senhor, meu Deus, coloque ela exatamente nessa posição que ela tem crido, declarado, que ela tem pedido, que ela tem buscado, e que ela, meu Deus, repetidamente, como nós fazemos agora, ela bate mais uma vez na tua porta. E eu peço, meu Deus, que cada porta em que está sendo batida pelo teu povo, que o Senhor abra para cada um, em nome de Jesus. Abra essa porta agora, Senhor. Materialize esse projeto de conquista esse ano. Materializa, meu Deus, esse sonho dessa pessoa. Realiza em cada área da vida dela, eu te peço. Salva cada familiar que tem um nome nesse projeto. Restaura esse casamento. Cura todas as enfermidades. Porque o Senhor não é o Deus que cura um e deixa outra, cura todas. Eu peço que o Senhor cure, sare, que o Senhor tire, que o Senhor liberte, que o Senhor purifique, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, levante a esse que está caído, que o Senhor, meu Pai, abra as janelas e as comportas dos céus, e que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Pai, realize os sonhos, como o Senhor pode e nos prometeu realizar. Eu declaro vitória, meu Deus. Eu declaro bênção e eu concordo com cada oração aqui nessa noite. Com cada um, meu Deus, que entrou nesse propósito. E hoje, já pelo 5º dia, veio te buscar, veio lembrar o Senhor e apresentar ao Senhor cada uma das suas firmes razões. Eu concordo com cada materialização. Eu concordo com uma unção, meu Deus,
que nos torna 10 vezes mais capazes, mais sábios, mais seguros, mais instruídos, mais, meu Deus, cheios de discernimento, mais cheios de coragem. Eu tomo posse do batismo de coragem, eu tomo posse, meu Deus, de 10 vezes mais saúde, de 10 vezes mais visão, de 10 vezes mais condições financeiras, seja o dinheiro, seja a capacidade, seja a autonomia, seja a autoridade, seja poder. Eu concordo e eu ligo cada oração que foi feita aqui na terra, Senhor, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a tua bênção sobre o teu povo e eu abençoo a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém.